com saudade e me deixou com água na boca. Eu acredito que nesta vigília Ele é o meu profeta. Eu não sei se vai ser teu, mas eu já estou declarando. Eu creio em Deus que Ele é meu profeta. Eu estou nessa expectativa. Eu orei para Ele ser meu profeta, mas também te ajudei. Orei para que Ele seja teu profeta. E acreditamos em Deus que Ele é teu profeta. O teu tempo chegou. Pastor Feliz, seja bem-vindo. Vamos dizer o nome de Deus, seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Feliz é pastor, é escritor. A vez passada o irmão Raul teve a graça, recebeu o livro, né? Fala o título do livro que recebeste. 50 revelações. Já acabaste de ler? Não, pastor. Aqui me sinto mal. O próximo livro que ele está escrevendo já não vai te dar. Acabou de ler, aquele livro só tem 100 páginas. Quero que fosse 200. Então, pela tarefa, a próxima semana tem que acabar já e vou te cobrar. Amém? Pastor Feliz é pastor, é escritor. Alguns de vocês têm visto na televisão? Amém. Aqueles que assistem muito TPA2. Aquele programa ali, como chama? Nossa geração, jovem maninha, ele passa para lá. Ele é pastor, é homem de Deus, é nosso irmão na fé. E ele não vem sozinho, mas vou deixar com que ele faça a apresentação. Ele vai pregar, ele vai ministrar. Vão te deixar cair hoje pelo poder do Espírito Santo. Amém? Pastor, seja à vontade. O tempo todo é seu. Aleluia. Shalom Adonai. Uau. Que tá, parece que são 12 horas. Ok, nós queremos louvar a Deus pela oportunidade. Amém. E estamos aqui. Estamos a falar com os rapazes lá fora. Estou em dúvida, é a terceira vez ou é a segunda? Acho que é a segunda. Acho que foi tão bom que fiquei com a ideia que já tinha sido a segunda. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Então queremos agradecer a Deus pela oportunidade Amém. de estar aqui novamente. Agradecer ao pastor pelo convite e à igreja também por nos receberem. Eu estou com os meus filhos na fé, tá? O irmão Ronaldo e o irmão Teca. Acho que o pastor já falou, né? O essencial sobre mim. Sou casado, né? Eu sou a Manuela Paulo, tenho 4 filhos. Nazareu Paulo, Jatiniel Paulo, Naliel Paulo, Aziriel Paulo. Os meus filhos. Do anjo. São uma bênção. Ok, acho que precisamos ir para a palavra, né? Amém. Tá bom? Eu queria ler com os irmãos alguns textos. Vamos ir para Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo número 7. Os irmãos estão em Tiago, capítulo 5, versículo número 7. Diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 5, versículo 7. 5. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Versículo 5.
Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que ele receba a chuva temporã e serôdia. Amém? Vamos para Gênesis, capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículo número 10. Alguém encontrou Gênesis capítulo 18, versículo 10? Glória a Deus. Vamos lá, diz assim. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. Diga comigo, este tempo da vida. Este tempo da vida. Ok. Eis que a Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu a Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Amém? Amém. Deixa eu ver aqui mais um. Muito conhecido, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Diz assim o versículo número 1, vamos até o versículo número 6. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, diga mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Deus da graça, nós te louvamos mais uma vez por tua bondade e fidelidade. Mais uma vez por tua glória nesse lugar, mais uma vez por esse povo maravilhoso com fome e sede de ouvir a tua voz. Pai, fala ao nosso espírito nesta noite profundamente pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, essa palavra que quando sai da tua boca ela não volta para ti vazia, ela prospera naquilo que o Senhor a designou, Senhor. Então fala conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus, uma palavra que é capaz de transformar e mudar nossas vidas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Você pode celebrar o nome do Senhor Jesus? Toma o teu assento e celebra o nome do Senhor Jesus. Hoje é para sentar. Só se matar ali. Jairo. Glória a Deus. Tenho um tema, né? Por sinal, sou muito rigoroso em respeitar os temas que me são dados para mostrar. Não há aquela história de que não, o Espírito me deu uma outra palavra. Eu acho que
quando o pastor dá um tema que orou também, né? O Espírito Santo orientou que é aquele tema. Ele vai ser esse tema que nós vamos falar. Assim que os irmãos vão falar sobre o tempo de Deus é o meu tempo. Amém? É isso, né? 1, 2, 3. Tempo de Deus é o meu tempo. 1, 2, 3. Tempo de Deus é o meu tempo. Glória a Deus. O tempo de Deus é o meu tempo. É sobre isso então que nós vamos a desenvolver nesta noite. Alguém tem fome e sede de ouvir a voz de Deus? Amém. Glória a Deus. Tudo que você precisa nessa noite é uma palavra da parte do Senhor. Amém? Amém. A Bíblia diz que quando sai da sua boca ela não volta para ele vazia. Amém. Prospera naquilo que o Senhor a designou. Amém? Eu vejo aqui meu colega. Glória a Deus. Deus abençoe. Quando sai da boca dele, não volta para ele vazio, não prospera, né? Aquilo que ela designou. Então temos a certeza que vai fazer exatamente isso nesta noite, né? Sei que tem o texto base, né, da semana, que é o Eclesiastes capítulo 3, né? A Bíblia diz que há um tempo para tudo na terra, né? Há um tempo para tudo. Fala sobre o tempo de morrer, tem tempo para tudo, né? E glória a Deus, porque agora estamos no tempo de ouvir a palavra de Deus. Amém. Estamos no tempo de ouvir Deus a falar, Deus vai falar conosco. E aqui eu quero começar a desenvolver um pouquinho, olhando para o nosso tema. Tempo de Deus é o meu tempo. Essa afirmação, para quem não entende com os ouvidos de entender e não vê com os olhos de ver, parece que esteja a chocar um pouquinho com a palavra, mas não está. Por quê? Porque quando eu digo assim, o tempo de Deus é o meu tempo, parece que eu entro em contraste com as Escrituras, porque a Bíblia em Isaías capítulo 55, também podíamos ler, tem tantos textos para ler, se calhar não ficar aqui só a ler, né? Então hoje vou citar. E podiam servir também de base para eu começar a mensagem. Mesmo esse que eu estou a citar agora podia ser também. Isaías 55, versículo 7, 9 até 12, fala sobre isso, fala que os nossos pensamentos em relação aos pensamentos de Deus e os nossos caminhos em relação aos caminhos de Deus, existe uma distância, uma diferença, assim como a diferença que existe entre a terra e o céu. Então, assim como a terra e o céu estão distanciados, da mesma forma, os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus estão distanciados e os nossos caminhos, os caminhos de Deus estão distanciados. Então, nós podemos usar esse versículo ou esse texto para dizer que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, né? Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, né? Então, afirmar isso aqui, né, que o tempo de Deus é o meu tempo, né, numa vertente, parece não fazer sentido. Mas o sentido que eu acredito que o pastor trouxe, e que eu vou desenvolver, é olhar para essa expressão e entendê-la da seguinte maneira. Eu decidindo escolher o tempo de Deus ser o meu tempo. Amém. São duas coisas diferentes. Uma coisa é dizer, meu tempo é tempo de Deus. Ok? Querer afirmar categoricamente que o meu tempo é o tempo de Deus. Eu choco com as Escrituras, porque a Bíblia diz que o meu pensamento é diferente de Deus, os meus caminhos são diferentes dos caminhos de Deus. Ok? Mas existe um ponto em que o meu pensamento e o pensamento de Deus cruzam. Entre os meus caminhos, os caminhos de Deus também cruzam. Entre, ok? Aquilo que o tempo de Deus e o meu tempo também fazem o quê? Cruzam. E quando eu declaro aqui o tempo de Deus é o meu tempo, é no sentido de eu escolher o tempo de Deus em relação ao meu. É eu afastar o meu tempo para escolher o tempo de Deus. É eu se apossar do tempo de Deus. Okay? Quando nós chegamos, o tempo de Deus é o meu tempo. Não é que necessariamente o meu tempo seja igual ao tempo de Deus naturalmente, mas é que eu me aposso do tempo de Deus. Eu tomo posse do tempo de Deus. Ou melhor, eu caminho de tal maneira
que chego a um nível em que eu já não tenho tempo, só tenho o tempo de Deus. Amém. Em que eu já não tenho pensamentos, só tenho pensamentos de Deus. Em que eu já não tenho caminhos, só tenho os caminhos De Deus. E uma forma muito simples de eu chegar a esse nível é exatamente nesse texto que eu já citei, de Isaías 55, versículo 9 a 12. A Bíblia diz: assim como a terra e os céus estão distanciados, assim são os nossos pensamentos em relação aos pensamentos de Deus, assim são os nossos caminhos em relação aos caminhos de Deus. Mas ele não para aí o versículo, ou melhor, o texto continua, ele diz assim: assim como a chuva desce dos céus, rega a terra e para lá não volta sem dar semente ao que semeia e pão ao que coma, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, ela prosperará naquilo que eu a designei. Vê, o que ele está a fazer aqui, o autor aqui, o que ele está a fazer ele faz uma comparação entre os pensamentos de Deus e os nossos, entre os caminhos de Deus e os nossos, e ele faz uma comparação da diferença que há, olhando para a diferença que existe entre a terra e os céus. Mas ele continua, ele também diz que assim como a chuva, desce do céu, rega a terra, e de lá não volta, sem dar semente, também assim é a palavra de Deus, não volta para ele vazia. Ou seja, o que ele está querendo dizer? A chuva desce dos céus e para a terra, ok? Ou seja, os pensamentos de Deus são os pensamentos do céu. Amém. Os nossos pensamentos são os pensamentos Da terra. Os caminhos de Deus são os caminhos Dos céus. Os nossos caminhos são os caminhos Da terra. Já que estamos a falar do tempo, o tempo de Deus é o tempo, Dos céus. o nosso tempo é o tempo. Da terra. Mas ele está a dizer que há diferença muito Grande. Mas depois ele diz: a chuva que sai do céu, ok? Mas o quê? Desce para a terra, rega a terra, dá semente ao que semeia, pão ao que come, ok? E depois é que quer? É que volta. Ou seja, existe um elemento que liga a terra e o céu. Amém. Apesar da terra serem distanciados, apesar dos pensamentos do homem, o pensamento de Deus, o caminho do homem e o caminho de Deus ser distanciado, assim como existe um elemento que liga a terra e o céu, também existe um elemento que liga os pensamentos de Deus e os nossos, e os caminhos de Deus e os nossos. O elemento que liga a terra e o céu, ou o céu e a terra, é a chuva. Amém. Porque a chuva sai do céu, rega a terra e depois volta novamente. Os irmãos sabem esse fenômeno, ok? Amém. O sol aquece as águas em forma de vapor, sobe, Amém. forma as nuvens, depois volta a descer. No fundo, a chuva é o elo de ligação entre a terra e o Céu. Mas aqui, nos significados, conforme ele arrumou, ele está a dizer: assim será a palavra. Ou seja, na visão dele, ele compara a chuva com uma palavra. Ok? Amém. A chuva como a palavra. Da mesma forma, a chuva não volta vazia, a palavra também não volta vazia. Amém. A chuva liga o céu e a terra, a palavra liga meus caminhos, caminhos de Deus, meus pensamentos, pensamentos de Deus. Ou seja, quando eu estou dizendo o tempo de Deus é meu tempo, a maneira disso se tornar real é eu me apegar à palavra de Deus. Quando eu me apego à palavra de Deus, já não tenho meus caminhos, só tenho os caminhos de Deus. Amém. Já não tenho meus pensamentos, só tenho os pensamentos de Deus. Já não tenho o meu tempo, só tenho o tempo de Deus. Ou seja, quando eu estou a andar na palavra, já não estou a andar no meu tempo, eu estou a andar no tempo de Deus. Amém. Quando eu estou a andar na palavra, já não estou a viver a minha vida, eu estou a viver a vida de Deus. Quando eu estou a andar na palavra, já não estou a viver minha vontade, eu estou a viver a vontade. Celebra o nome do Senhor Jesus. Então aí nós entramos no que os teólogos dizem, né? Os dois tempos. O tempo de Deus que é o Kairos e o nosso tempo que é o Cronos. Cronos vem relógio mesmo, minutos, ok? Mas o tempo de Deus vai muito além disso. A Bíblia está a dizer que para Deus, né, 1000 dias é como 1000 anos é como se fosse Um dia. e um dia como se fosse 1000 anos. para Deus. Então,
Deus não calcula como nós calculamos. Amém. 30 segundos, 20 segundos, 1 hora, 2 horas, 1 mês, 2 meses. Não, Deus não calcula assim. Porque para Ele um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos pode ser um dia. Okay? O tempo de Deus é completamente diferente ao nosso tempo. Mas uma coisa é verdade. O que influencia o outro, ou seja, entre a terra e o céu, quem influencia o outro? O céu. A terra depende do céu. Se no céu não sai chuva, a terra não produz nada. Se do céu o sol não brilhar, a terra fica às escuras. Na verdade, a terra depende. No fundo, nossos pensamentos deviam depender dos pensamentos de Deus. Nossos caminhos deviam depender dos caminhos de Deus. E assim também nosso tempo devia depender do tempo de Deus. Significa que precisamos aprender a dar lugar ao tempo de Deus e afastar do nosso tempo. Amém. Porque o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. Aleluia. Amém. Quantos creem nisso, que o tempo de Deus é melhor do que o teu tempo? E o tempo de Deus é melhor do que o teu tempo, é melhor do que o meu tempo. Então há um Kairos, há um Cronos, há um Kairos, há um Cronos. E eu preciso descobrir o Kairos de Deus para a minha vida. O tempo de Deus na minha vida, ok? O tempo de Deus na minha vida. E quando falamos do tempo de Deus, nós estamos a falar do tempo oportuno. Eu li aqui um texto que a Bíblia diz que Deus disse para Abraão, Gênesis capítulo 18, depois de vir prometer, confirmar novamente a promessa do filho para Abraão e Sara. Deus disse assim: eu vou, mas daqui a 1 ano volto. A outra versão diz: no tempo da vida. Ok? Tempo da vida. Diga comigo: tempo da vida. Você vai encontrar essa expressão várias vezes na Bíblia. Tempo da vida, tempo da vida, tempo da vida. Na verdade, o que a Bíblia quer dizer com o tempo da vida é tempo oportuno. É Kairos, é tempo de Deus. Tempo de Deus é o tempo oportuno. Tempo de Deus é o tempo da manifestação da vontade de Deus. Deus tinha um plano com Abraão. Deus tinha uma promessa para Abraão. Mas essa promessa tinha que se cumprir no Kairos. Tinha que se cumprir no tempo oportuno. E se os irmãos vão ler a palavra de Deus, vão perceber que no capítulo 18, Abraão está com quantos anos de idade? 99 anos. Diga comigo: 99. 99. Abraão não pode ter Isaac se não completar 100 anos. Ou seja, a idade madura de Abraão são 100 anos. Se ele não fazer 100 anos, ele não atingiu a idade madura, não atingiu o tempo oportuno, não atingiu a idade certa de ele receber Isaac na vida dele. E sabe o que significa 100 anos? 100 anos significa que Abraão já gastou todas as suas forças, todas as suas energias, todos os seus atalhos, e nesse momento ele já não tem mais saída. Quando ele já não tem mais saída, aí sim Deus aparece para fazer acontecer, para ele perceber que não é por suas próprias forças, nem pelos seus atalhos, mas pelo Kairos, pelo tempo, pela hora de Deus manifestar a sua própria vontade. Deixa eu lhe dizer, Abraão procurou muitos atalhos para tentar chegar àquilo que era a promessa de Deus na vida dele. E esses atalhos não funcionaram. Vê, Deus lhe chama, diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz: Deus disse: engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e todas as nações da terra serão benditas através de ti. Aleluia. Vê que quando Abraão sai da parentela, sai da casa do pai, ok? Vai em direção da terra que Deus iria lhe mostrar, mas ele comete um erro. Leva consigo Ló. Deus lhe disse: sai da parentela. Só saiu da terra, só saiu da casa do pai, mas levou consigo parentela. Ele tinha que deixar parentela, levou consigo Ló. E levando consigo Ló, eu percebo aqui, é uma forma de muleta de Abraão. Abraão recebe as promessas de Deus, mas mesmo assim leva uma muleta que é Ló, meu sobrinho. Deixa eu levar meu sobrinho. Mas Deus está dizendo que eu vou te abençoar, vou te dar um filho. Você não precisa do sobrinho, vai só. Você é a tua mulher. Ele leva
leva uma muleta, leva-lo consigo. Tanto é que a Bíblia mostra que quando eles chegam mais à frente, acontece aquela situação que os irmãos conhecem entre os servos de Ló e os servos de Abraão, e aquela separação que acontece entre eles. Quando eles se separam, a Bíblia diz que Deus aparece a Abraão, ele mostra a terra onde ele tinha que ir. Vê que ele saiu para ir para a terra que Deus tinha que lhe mostrar, mas ele não chega, ou melhor, Deus não lhe mostra a tal terra enquanto ele anda com Ló. Deus só lhe mostra a terra quando ele se separa de Ló. Eu vim para te dizer que existem algumas coisas que Deus quer manifestar, existem alguns tempos que Ele quer trazer na tua vida. Isso só vai ser possível quando você se desligar de certas pessoas, quando você se desligar de certos lugares, quando você se desfazer de certos costumes. Aleluia! Ele deixa Ló, Deus lhe mostra o lugar. Que nessa noite alguém possa deixar alguma coisa, e ao deixar isso, Deus possa abrir os seus olhos para ver alguma coisa melhor, para ver o propósito que Ele tem para a tua própria vida. Aleluia! Amém. Então ele deixa a muleta que é Ló. Mas a Bíblia diz que na medida que ele caminha, um dia chegou e disse para Deus: Deus, você me deu promessas, disseste que vais me dar filho. Até agora não estou a ver nada. Minha mulher é estéril. Eu também, a idade está a avançar. E a única coisa que eu tenho é o servo mais velho da minha casa, o Eliezer. Deus lhe disse: para com essa conversa. Nem fala mais disso. Não é através dele que virá a minha promessa sobre você. Esquece. Por outras palavras, Abraão, que tinha confiança em Ló, quando Ló fica, pega na confiança, coloca em Eliezer. Deus descarta Eliezer. Na medida que vive, Sara chega para Abraão e diz assim: olha aí a minha serva Agar, eu não estou a te dar filho. Se envolve com Agar, para ver se nós conseguimos um filho através da Agar. Abraão não disse para Sara não. Ouviu aquele conselho errado, se envolveu com a Sara, com Agar, como um atalho de conseguir ter um filho. Até teve um filho, mas a Bíblia diz que Deus chegou para ele e disse: não é Ismael que sobrevirá a minha promessa. Não é sobre Ismael, é sobre Isaac. Vem aqui, Abraão, tira a confiança de Ló, coloca Eliezer, tira Eliezer, coloca Isaac em Ismael. Está vendo? Em Agar e Ismael. Deus também rejeita isso. Depois de Deus rejeitar Ló, rejeitar Eliezer, rejeitar Ismael, capítulo 18, Deus lhe aparece novamente. Está vendo? E no capítulo 18 ele tem quantos anos? 99. Está há um ano dos 100 anos. E os 100 anos é mesmo tipo, já não tem força nenhuma humana. Aí é mesmo soldado espiritual para Deus manifestar as coisas. Amém? E a Bíblia diz que Deus lhe disse assim: olha, a tua mulher Sara, eu vou no tempo da vida. Outras versões traduzem daqui a um ano. Há uma outra tradução, a NVI, que eu gostei, e aí vou associar isso com Isaías, com Tiago capítulo 5, versículo 7, que nós lemos aqui. A versão da NVI diz assim: na primavera. Diz assim: na primavera eu virei e a tua mulher vai conceber. Aleluia. Amém. Significa com quantos anos? 100 anos. Aleluia. O que eu quero te dizer? Que na verdade, o tempo de Deus é os 100 anos que você precisa atingir. Mas não estou falando dos 100 anos, não estou falando de um 100 anos físico. Amém. Eu estou falando dos 100 anos espiritual. E o 100 anos espiritual, sabe qual é? É o pico da idade, aonde Abraão já não tem nada para confiar a não ser em Deus. Okay? Já não tem mais nada para confiar a não ser em Deus. E esse é o nível da fé, aleluia. E é esse nível que te faz entrar para o tempo de Deus. Só consegue dizer: o tempo de Deus é meu tempo, aquele que tem fé. Repito, só consegue dizer: o tempo de Deus é meu tempo, aquele que tem fé. Aleluia. Só consegue dizer: o tempo de Deus é meu tempo,
aquele que atingiu 100 anos, que já não tem mais a muleta de Ló, já não tem mais a muleta de Eliezer, já não tem mais a muleta de Ismael, já não tem mais nada para confiar e só tem Deus para olhar e para depender. A este nível, tu já não tens tempo. A única coisa que estás à espera é do tempo de Deus. Quando Abraão ainda tinha todos esses elementos, ele ainda tinha o tempo dele. Mas quando esses todos os elementos foram afastados, o único tempo que lhe sobrou é o tempo de Deus. Na verdade, o teu tempo se torna tempo de Deus quando você se desfaz de todos os teus tempos. Se desfazer de todos os teus tempos significa se desfazer de todas as tuas muletas, ou se desfazer de todas as coisas em que você ainda pode confiar. Tem pessoas que confiam no seu dinheiro, confiam no tio, confiam na tia, confiam. Há um nível que você tem que deixar de confiar em todos esses elementos e confiar só em Deus. Amém. Esperar só em Deus. Depender só de Deus. Aleluia. Diga comigo 100 anos. Mas não precisa atingir os 100 anos de Abraão. Aleluia. Diga o tempo da vida. O tempo da vida. Capítulo 18, Gênesis, versículo 10. Diz assim: no tempo da vida eu virei. Aleluia. E a tua mulher vai conceber. Eu vim te dizer, quando o tempo da vida chega, as coisas acontecem. Quando o tempo da vida chega, é o tempo oportuno. Deus manifesta o que Ele prometeu na tua vida. Eu não sei se tem alguém aqui com alguma promessa da parte de Deus, mas eu vim te dizer que o tempo de Deus, quando chegar, essas promessas se cumprem. O tempo da vida, quando chega, Deus materializa o que Ele falou. Aleluia. Então você precisa acreditar no tempo de Deus. Aleluia. E declara que o tempo de Deus é o teu tempo. É a melhor coisa que você pode fazer. Aleluia. Agora vamos em Tiago, né? Que é o texto aí que nós lemos. Se alguém encontra mais rápido do que eu, pode ler também. O versículo 7, né? Eu encontrei primeiro. Diz assim: sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Amém? Amém. Diga, pacientes até a vinda do Senhor. Significa que a vida do cristão na terra é uma vida de paciência. Amém. Ser cristão é aprender a ser paciente. Tem pessoa que se estressa fácil. Aleluia. Não tem paciência com o marido, não tem paciência com os filhos, não tem paciência com os irmãos menores. Mano, seja um pouco paciente, amém? Amém. Eu estou dizendo, seja pacientes até a vinda. Seja pacientes até a vinda do Senhor. Ele diz assim: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. O fruto precioso da terra, ele aguarda com paciência. Mas vamos lá. Até que receba a chuva temporal e a seródia. Ok? Ele espera os frutos preciosos com paciência. Mas esses frutos preciosos que ele está à espera com paciência, ele espera que a terra receba 2 tipos de chuva. Ok? A chuva temporal e a chuva seródia. O que é isso? Chuva temporal e chuva seródia. Chuva temporal, na verdade, é considerada aqui como as primeiras chuvas. Chuva seródia é considerada aqui como as últimas chuvas. E dentro das épocas, a chuva temporal é mais ou menos a chuva que acontece em outono, e a chuva seródia é a chuva que acontece na primavera. Nós temos a primavera, temos o outono, temos o inverno e temos o verão. Inverno quente, verão frio. Na verdade, as épocas principais é o inverno e o verão, ou seja, quente e frio. O outono e a primavera são épocas de transição, ok? No outono eu saio do quente para o frio. O outono me permite sair do inverno para o verão, ok? E a primavera me tira do verão para o inverno, ou seja, verão e inverno
são épocas principais. Outono e primavera são épocas de transição. Mas no outono e na primavera, nós temos a chuva temporã e temos a chuva serôdia. Ou seja, temos as primeiras chuvas que servem para de alguma forma preparar a terra, e temos as chuvas serôdia que de alguma forma servem para permitir já a colheita. Aleluia. E ele está dizendo que o cristão é como um lavrador, ok? Que fica à espera dos frutos preciosos, mas ele com paciência, mas ele espera que a terra receba essas duas chuvas. A chuva temporã e a chuva, ou seja, as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Ou seja, ele espera que a terra receba as chuvas de transição. Diga-me, chuvas de transição. Chuvas de transição. O que eu vim para te dizer é que quem crê que o tempo de Deus é o tempo dele, a primeira característica que ele tem é de saber esperar. Amém? É de saber esperar. Por quê? Porque quando você sabe esperar, você é como agricultor. O agricultor semeia, mas ele fica a depender e a merecer do tempo de Deus. Porque Deus é que define a que hora, ou melhor, que tempo sai manga, que tempo sai figo, que tempo sai mandioca. Deus é que definiu isso. Deus é que define. Agora, o homem, o lavrador, semeia. Depois de ele semear, ele fica a merecer do tempo de Deus para fazer as coisas acontecerem. Aquele que entende que o tempo de Deus é o tempo dele, aquele que escolhe o tempo de Deus como o tempo dele, é como o lavrador que semeia e fica à espera ou a merecer do tempo de Deus, que de alguma forma chegam a ser um tempo também de transição. Amém. Que é o tempo temporário, a chuva temporária e a chuva serôdia. Sabe o que eu quero te dizer? Número 1, repito o que eu disse antes. Quem crê no tempo de Deus sabe esperar. Amém. Quem escolhe o tempo de Deus como seu tempo, ele espera. Ele não tem pressa. Aleluia. Amém. Porque ele sabe que o tempo dele não é melhor do que o tempo. Eu vim te dizer, se você escolher o tempo de Deus como o teu tempo, aprenda a esperar. Amém. Aprenda a esperar. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, aleluia, correm, não se cansam, aleluia, renovam as suas forças, aleluia, e voam com asas como de águia. Pastor, o que estás a me dizer? Eu vim te dizer, não se cansa de esperar. Na hora certa, Deus vai manifestar o que tem que manifestar. Continua a correr, aleluia, renova as suas forças se for necessário, voa numa outra dimensão se for preciso, mas não deixa de esperar o que Deus prometeu na tua vida, porque na hora certa Ele vai manifestar o que Ele quer manifestar. Porque aquele que escolhe o tempo de Deus como o seu tempo é alguém que aprendeu e sabe esperar. Amém. Aleluia. Diga ao teu irmão, espere em Deus. Diga, espere em Deus. Celebra o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele diz assim, ele fica à espera dos preciosos frutos, aguardando com paciência. Eu vim te dizer que você não está a esperar qualquer coisa, você está a esperar frutos. Amém. Mas não são qualquer frutos, são frutos preciosos. Aleluia! Glória a Deus! Você não está a esperar qualquer homem, você está a esperar um homem de Deus na tua vida. Você não está a esperar qualquer mulher, você está a esperar a mulher de Deus para a tua vida. Você não está a esperar qualquer emprego, você está a esperar um emprego que vai ser uma bênção na tua vida. Aprenda a esperar, aleluia. Ele fica a guardar os frutos preciosos. Glória a Deus. Quem está a guardar os frutos preciosos? Mas ele diz assim, os frutos preciosos. Mas aguardando com paciência até que receba a chuva temporária e a serôdia. Quer dizer, eis que o lavrador espera o precioso fruto da... Diga, lavrador.
Antes do lavrador esperar esperar os frutos da terra, qual é a primeira coisa que ele faz? Prepara a terra. Depois de preparar a terra, semeia. Esse é o ponto que eu queria que você chegasse. Ou seja, o lavrador não sai aí em qualquer terra e vai lá e fica a esperar para aquela terra produzir alguma coisa. Ele fica a esperar na terra onde ele semeou. Ele sabe, eu semeei aqui, então se eu semeei aqui, eu vou ficar esperando para ver o que vai sair daqui. Amém. À espera dos preciosos Frutos. Ele não espera em qualquer terra, ele espera na terra que ele Semeou. Sabe qual é o nosso problema, pastor? Tem pessoas que estão esperando numa terra que ele não semeou lá. Ele quer ver resultados na vida dele numa área que ele nunca orou. Sabe? Ele quer experimentar promoção. Vou falar do meu colega aqui do emprego. Quer promoção numa área que ele não investiu. Ele acha que o chefe vai dormir, vai acordar, vai apontar. Você é bom. Esquece isso. Esquece isso. Quem escolhe o tempo de Deus como o tempo dele, ele escolhe esperar em Deus. Mas ele espera como um agricultor. Como é que o agricultor espera? O agricultor espera na terra onde ele fez o quê? Semeou. Então, por favor, espere coisas da terra onde você fez o quê? Semeou. Quando alguém está esperando uma terra que não semeou, não há certeza se vai sair alguma coisa. Mas quando eu estou à espera de uma terra que eu sei que aqui eu meti lá a semente que eu meti aqui é de mandioca. Dá 3 meses. Tem desse vai aí. sair. Ele tem certeza porque ele meteu lá coisa. Por favor, não ande com Deus de maneiras que as coisas aconteçam na tua vida a calhar. Não, ande com Deus com certezas de coisas que você semeou nele, que você entrou em contrato, que você construiu princípios com ele mesmo, e você tem a certeza que nesse contrato só tem uma pessoa que pode falhar, quem é você. E se você fez a tua parte, tem a certeza que ele vai fazer a dele. E o problema dos cristãos é que muitas das vezes nós andamos só de andar, esperando que qualquer coisa nos aconteça. Não, você tem que andar com certeza de coisas que você semeou em Deus, que você se alinhou com Deus. E quando você sabe que se alinhou com Deus, não tem como falhar, porque nessa história quem tem que falhar é você. E se você já fez a tua parte, então você tem certeza que a outra parte está feita. Então você tem certeza que as coisas vão acontecer. E aí você pode dizer, o tempo de Deus é meu. Aleluia. Por favor, começa a semear nas áreas da tua vida que você tem expectativa que aconteça alguma coisa. Aleluia. Eu quero que Deus me abençoe financeiramente, mas não estou ofertando todos os dias de 10. Dízimo não está aí lá. Tem dificuldade de ofertar. Não vamos falar de oferta aqui, senão vamos falar, não quero só para pessoa que está na igreja. Na tua família não anda ajudar ninguém. Quando podes fazer isso, mas você não ajuda. Mas você quer prosperidade fina? Esquece isso. Você está esperando uma terra que você não Semeou. Aí depois, eu estou a trazer respostas, pastor, daquela questão que tu disseste. Tem pessoas que estão há muito tempo à espera de alguma coisa e depois não estão a ver o resultado. Os problemas estão aqui, mano. Você está esperando uma terra que você não semeou lá Nada. Onde está que semear alguma coisa numa área? Amém. Eu vim para te dizer que é uma questão de tempo. Vai chegar. Vai acontecer. Tenha paciência. Porque os preciosos frutos estão A caminho. chegar. Aleluia. Deixa que a terra receba a chuva temporária e a chuva Será as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Tem pessoa, pastor, tem razão, recebeu a primeira chuva, já quer tirar. Não, deixa. Tem que receber as duas chuvas, as primeiras e as últimas. Aonde estão aqueles que estão só na primeira chuva? Tenha paciência, aleluia. Aonde estão aqueles que já estão a sentir que já estão na última chuva? Aonde
Aonde está? Quem está a sentir que está na última chuva? Eu ultimamente, pastor, na minha vida assim financeira, Deus está a sentir que eu estou na última chuva. Deus está a sentir que algumas coisas estão a chegar na minha direção. Eu sinto a chuva ser olha. E certeza já não estou na chuva temporária. Já estou mesmo na serolha. Aonde estão aqueles que já sentem a segunda chuva em uma determinada área da vida dele? Que está quase a chegar, está quase a se manifestar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o seu nome de Deus. Aleluia! Deus disse para Abraão: na primavera tua mulher vai te conceber. Aleluia! Primavera, qual é a chuva? Primeira ou última? A última chuva. Significa que quando Abraão tinha 99 anos, estava na última chuva. Alguém está na última chuva como Abraão? Amém. Alguém está nos 99 anos? Amém. Aleluia! Quando você chegar ali, as coisas estão muito próximas de acontecer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Dê uma forte salva de palmas ao nosso Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3, né? Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Quantos mundos? Pelo menos dois, né? Os mundos. Não é o mundo, é os mundos. Então, a palavra de Deus criou o quê? Os mundos. A palavra de Deus não criou o mundo. A palavra de Deus criou os mundos. Come on. Meu Deus. Amém. Pode pregar. A palavra de Deus criou os mundos. Pelo menos. E esses dois ficam um pouco claros mesmo no próprio texto. Porque ele diz assim: de sorte que o que é aparente não foi feito daquilo que é aparente. Amém? Vamos associar nisso ali, Colossenses capítulo, deixa eu ver, 1,16. Quem encontra mais rápido no filme? Colossenses 1,16. Vamos associar a esse Hebreus 11,13. Vamos ver como é que fica bom. Já? Amém. Vai, quem? Todas as coisas foram criadas. Yes. Continua. Tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que poderemos ver e as que não poderemos. Como os tronos dos reis governantes e as autoridades do mundo invisíveis. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Meu Deus. As coisas foram criadas aonde, irmãos? Nos céus e na terra. Depois das coisas visíveis e invisíveis. Hebreus está dizendo: é sorte que o aparente não foi feito daquilo que é aparente. Então temos no mínimo quantos mundos? Dois. Mundo invisível e mundo visível. Ok? E ele está dizendo que o mundo visível não foi feito daquilo que é visível, mas daquilo que é invisível. De sorte que aquilo que é aparente não foi feito daquilo que é aparente. Então ele está dizendo que a palavra de Deus fez os mundos, tanto o invisível e as coisas da terra e as coisas do céu. Come on. Diga coisas do céu. Coisas do céu. Para nós as coisas do céu são invisíveis. Estamos a ver, né? Então a palavra de Deus fez essas duas coisas. Vê, se nós colocamos na escala de ordem, né? Eu tenho o visível, mas depois tenho o invisível. Como é que é o nome disso? Vaso? Gasofilase. Esse gasofilase físico é resultado de um gasofilase invisível. Amém? Porque alguém pensou primeiro, pastor. Eu quero um gasofilase assim. Tá bom. Como é que eu posso fazer? Não?
Antes de existir o gasofilácio físico, tinha o gasofilácio invisível. Amém. Mas a Bíblia está dizendo que tanto o gasofilácio visível e o gasofilácio invisível, todos estes foram criados pela palavra de Deus. Então significa que o gasofilácio visível sucede o gasofilácio Invisível. que é um nível mais profundo. Mas o gasofilácio invisível, as coisas invisíveis, a Bíblia está dizendo que também foram criadas pela palavra. Significa que a palavra de Deus é mais profunda do que o invisível. Amém. O gasofilácio físico é menos profundo do que o gasofilácio. Porque o gasofilácio físico é resultado do gasofilácio. Mas a Bíblia está dizendo que o gasofilácio físico e o invisível, os dois foram criados pela palavra. Ou seja, a palavra é mais profunda do que o invisível. Amém. Por isso, não se espanta quando você declara alguma coisa por meio da palavra, você ainda não viu. O não ver não significa que não está feito. Porque a palavra faz tanto o invisível como visível. E nós vemos na sequência que o visível é resultado do invisível. Então, eu posso declarar uma palavra. No invisível já aconteceu. Porque o primeiro passo, a palavra primeiro produz o invisível. Depois o invisível produz o visível. Então, quando você sai de um culto como esse, ouve uma palavra como essa, faz uma oração como você fez, não pode sair da mesma maneira. Porque você acredita que já aconteceu. E que já aconteceu é uma questão de processo para se materializar fisicamente. Come on. E só quem entende esse processo pode dizer: o tempo de Deus. Perguntar para Ana, vai te explicar esse processo. Ela ia toda no templo, Deus me dá filho. Até no dia que o sacerdote lhe apareceu, lhe disse: filha, vai, que Deus te conceda o que você veio pedir. A Bíblia diz: ela saiu dali, o seu semblante já não era mais o mesmo. Sabe por quê? Porque ela creu nas palavras do sacerdote. Quer dizer, que para Ana, ela precisava primeiro de uma palavra. Aquela palavra que o sacerdote lhe falou, ela creu que já havia produzido no invisível. E como ela sabe que o invisível vai produzir o visível, assim como a palavra produziu o invisível, ela já estava alegre. Saiu de lá alegre. Ainda não tinha se envolvido com o marido, já estava feliz. Quando chegou, eu quero acreditar, quando a Ana chegou em casa, falou: papá, vem, papá, vem, papá, papá, vem, papá. Sabe o que eu estou querendo dizer? A maneira de se comportar entre quem tem uma palavra e quem não tem que ser diferente. Quem tem uma palavra e quem não tem, a maneira de se comportar é diferente. Eu não consigo perceber onde estão a sair essas lágrimas se você tem uma palavra da parte do Senhor. Eu não estou percebendo esse desespero se está saindo aonde? Se você tem uma palavra da parte de Deus. Quem já tem uma palavra, já aconteceu no invisível. E se já aconteceu no invisível, eu estou como um lavrador à espera que os frutos preciosos se manifestam. E enquanto eu estou a esperar, sabe qual é a minha declaração? Tempo de Deus é meu tempo. Tempo de Deus é meu tempo. Tempo de Deus. Tempo de Deus. Tempo de Deus é meu tempo. Aleluia. Alguém celebra o nome do Senhor Jesus.
Aleluia! Fala no irmão que está ao teu lado. Não começa a não ver com falha. Olha só, eu repito, quem tem palavra e quem não tem, o comportamento tem que ser diferente. Eu tenho um amigo, nesse momento, está vivendo fora já com a esposa. Amigo da adolescência. Deixa eu ver tudo já. Casamos, agora está vivendo nos Estados Unidos. Ele dizia assim: ui, eu ainda não tenho carro, mas eu quando estou a andar, já ando tudo que tem carro. E ele, como era muito cômico, sabe o que ele dizia? Ele disse assim: eu posso estar andando no pé direito, sempre por lá, eu estou andando a pé, mas o comportamento ele precisa que tem que dar. Tem uma palavra, mano. Aleluia. Não começa mais a ver se você não tem palavra. Fala mesmo. Aleluia. De sorte que aquilo que é visível não foi feito daquilo que é invisível. Assim mesmo. Amém. Aleluia. Amém. As coisas já aconteceram lá, amém? Amém. Vê que ele está dizendo assim: tanto os tronos, tanto os reis, todos eles que lhes fizeram a Palavra. Vamos só pegar no elemento que está aqui. Diga trono. Trono. Está falando que os tronos foram feitos pela Palavra. O que acontece no trono? Quando o rei está no trono, sentou. Quando ele assina o decreto, assinou, ninguém pode revogar. Amém. Mas agora vem, até o trono, aonde o rei tem que sentar lá, e tem que assinar o que tem que assinar, palavra que cria. Amém. Você sabe que a palavra de Deus pode tirar teu currículo lá embaixo e meter em cima. Ei! Aleluia! Ah não, eu estou há 3 meses a lutar para mandar uma consulta na clínica, não sei se no hospital lá que... Mano, tu não pode sair da fila, estavas ali, 20º não sei o que. E meter em primeiro. Tudo que fazemos, quer por palavras ou por obras. Entenderam o que eu disse? Amém. Já ouviram esse texto? Amém. Mas já pensaram bem nele? Não. Bem, tudo que vocês fazerem, quer por palavras, quer por obras. Ou então tem 2 formas de fazer. Eu posso fazer por obras, mas eu também posso fazer por palavras. Deus fez o mundo por obra ou por palavra? Palavra. Tem coisas que ele fez por palavra, tem coisas que ele fez por obra. Mas para ele fazer as coisas, fazer por palavras é mais profundo do que fazer por obras. Fazer por obra, você faz daquilo que já existe. Fazer por palavra pode não existir nada, você cria. Não tem caminho, abre caminho, por favor. As portas estão fechadas, abre a porta. Aleluia. Número 2, se move pela palavra. Aplauda no Senhor Jesus. Glórias a Deus. Bom, alguém me ajuda aqui. Alguém me ajuda.
Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos ver algo aqui espetacular. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu prefiro que alguém, mesmo na plateia, leia. Sim, sim. Minha irmã, por favor. Muito obrigado. É mesmo só para os irmãos ouvirem mesmo bem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Até ali, mana, não serve. Fica bom. Ajuda, só vamos pregar junto. Número 1. Bendito o quê? Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, ponto. Mano, é mesmo assim. Há vírgulas que quando você não respeita as... Mas eu quero começar do bendito. Ele está a bendizer um Deus que fez o quê? Que já lhe abençoou. Mas ele abençoa onde? Nas regiões celestiais. Regiões celestiais, visível ou invisível? Invisível. Quer dizer que ele está a bendizer por alguma coisa que? Por alguma coisa que? Então por que você só quer glorificar Deus quando você tem o carro? Por que você só quer glorificar Deus quando você sentir que aquela doença foi embora? Ele está a bendizer a Deus que abençoou nas regiões celestiais. É invisível, mas já está bendito. Bendito. São aqueles que podem começar a glorificar pela casa que já tem. Filho, eu ainda não falei, vou dar em primeira mão para ele. Amém. Domingo, depois nós saímos do culto, fomos para a casa da minha cunhada, irmã da minha esposa. Nós vamos para domingo, nós vamos para lá. Descemos do carro. Quando nós descemos do carro, o carro é como ele estava conduzindo, o carro estava a tocar a música do Grace Zona. Deus de promessa, Deus de milagre, meu Deus. Oh, meu Deus. Deus de promessa, Deus de promessa, Tu és Deus de milagre, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deus de promessa, Deus de promessa. Vai. Tu és Deus de milagre, meu Deus. começa a dançar por coisas que você Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deus de promessa, Deus de promessa. Tu és Deus de milagre, meu Deus. Oh, meu Deus.
Jesus. Eu dizia, eu desci do carro, estava a tocar, e eu comecei a dançar. Embaixo do prédio, mesmo assim, na rua, a dançar. Ele estava dançando, eu estou a dançar. Eu não gosto de tempo dançar e celebrar a Deus pelas coisas que Ele ainda não fez, mas eu estou a celebrar. A minha cunhada, a esposa dela, estava saindo da igreja, também chegaram. Oh, pastor, olha o quê? Onde está a celebrar o Senhor? Assim mesmo a dançar na rua. Mas fui tão profético que eu estava numa dançar, crendo em boas coisas que estavam a chegar. Ele me acompanhou na cidade hoje para uma reunião que também vai trazer boas coisas. Mas quando eu vou pensar em Pai vai dar dança. ligaram para mim, disseram assim, o senhor fulano, sim. Fica atento ao e-mail, porque vai chegar nesses dias um e-mail para marcar a entrevista, para receber as chaves. Você não precisa ver, você não precisa celebrar. Eu estava dançando por alguma coisa que eu estava a esperar. Domingo, sexta-feira, a semana não acabou, mano. Ligação boa chegou. Que meu Deus te visita. Acredita no sobrenatural. Eu sou poderoso para fazer. Confia em Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você já me perdi, né? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estamos nos Efésios, né? Amém. Bendito, né? Amém. Celebra pelas bênçãos das regiões celestiais. Não viste para celebrar. Mas tem dia mesmo acorda. A pessoa em casa tem que ficar confusos. Eles têm que ficar confusos para perguntar. Mas essa está no culto ou está em paixão? Eles têm que ficar confusos. Essa está banhar ou está no culto? É que um banho com muito louvor. Um em paixão com muito. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão foi dando glórias. Ainda não recebeu, mas estava a dar glória. Se ele fez Isaac, estava a dar glória. Mas só, quem entende que o tempo de Deus é tempo dele, ele glorifica sempre ele. Ele celebra sempre. Bendito. Amém? Que fez o quê? Que nos abençoou. Já acontece. Vai nos abençoar. Já nos abençoa onde? Nas regiões. No mundo espiritual. Bom, o segundo texto. Glória a Deus. O segundo texto. Aleluia. Qual é o segundo texto? 2:12, né? 2:6. Alguém lê, por favor. 2:6. Não prepararam ainda. Sim. Não. Yeah. Deus nos ressuscitou com Cristo. Em Cristo Jesus. Nos fez o quê? Nos entronizou. Entronizar o eletrônico? Ok. Nos fez sentar. Mas não nos fez sentar em qualquer lugar. Nos fez sentar no trono. Mas esse trono onde ele nos fez sentar está onde? Agora, onde ele nos abençoou, no primeiro texto que nós lemos, nos abençoou onde? Nos lugares celestiais. Então significa que você está sentado onde está a tua